bom dia. Nós vamos estar mais uma vez iniciando, o nosso culto ao Senhor na busca de conhecermos cada vez mais a respeito do seu amor. Esta é a grande mensagem que a revelação de Deus tem a falar a todos nós. Quanto mais a gente alcança, a grandiosidade dessa mensagem, melhor para nós, melhor para o nosso relacionamento com Deus e melhor para o nosso relacionamento com as pessoas. Então, essas melhoras que vão ocorrendo nessa convivência nossa, com a palavra de Deus, mas produz diferenças no mundo, pelo menos ao nosso redor, mesmo que a gente não tenha que ficar policiando, A gente vai ser espontaneamente diferente, espontaneamente melhor para as relações com as pessoas ao nosso redor. Então, o conhecimento dessa revelação, o conhecimento desse amor de Deus, nos leva a essas grandes, imensas diferenças, ao nosso redor, e isso é para a glória de Deus. E isso é o melhor culto que a gente pode prestar ao Senhor Deus. Tá bom? Há um texto até, me deu vontade agora da gente lembrar, lá em Tiago, falando que a melhor religião de Deus, o melhor culto a Deus, a melhor adoração a Deus, é cuidar das pessoas. É sermos bênção para as pessoas, é sermos luz para as pessoas. Entende? Então não é o blá blá blá, não é os elogios, não é as cantorias. A melhor religião, a melhor religiosidade para Deus, o melhor culto a Deus é sermos bênção para as pessoas. Que as pessoas sejam amparadas, abençoadas, porque nós existimos. Esse é o verdadeiro culto ao Senhor. Não vou encontrar aqui agora, mas pode procurar até na internet mesmo, a melhor religião para Deus, a melhor religiosidade para Deus é o cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos carentes, dos que precisam de defesa, que precisam de cuidado. Este é o melhor culto, a melhor adoração ao Senhor. No Salmo 119, versículo 131, tá? A Bíblia diz assim: abro a minha boca e anelo. A Bíblia não, o escritor, o salmista, está dizendo o seguinte: abro a minha boca e anelo, pois estou esperançoso pelos teus mandamentos. Então, é mais uma maneira, uma manifestação nossa. Ele está representando exatamente o que nós somos, o que temos sido na nossa relação com Deus. A paráfrase terapêutica diz assim: somos bem-aventurados, sempre somos bem-aventurados por essas duas coisas primeiras que vamos mencionar aqui. Porque são essas coisas, essas situações que vão nos levar a melhorias, a mudanças em nós que vão abençoar outras pessoas e a nós mesmos. Então, somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça, primeira coisa, e por seu Espírito ajudador, segunda coisa, tem nos feito cada vez mais conhecer, confiar, descansar e desfrutar em seus mandamentos. É conhecer melhor e desfrutar deles, dos seus mandamentos amorosos para com todas as pessoas, Moisés, colocou de uma maneira dura, como uma lei, como uma obrigação, Mas, na verdade, aquelas são demonstrações, orientações amorosas de Deus para conosco. Seria como, deveriam estar no texto bíblico, como está, por exemplo, a orientação de Paulo, que não devemos nos conformar com o mundo. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus,
Então é dessa maneira que deveria estar. Mas como o Moisés entendia que tinha que colocar como lei, é uma coisa para ser cumprida, é uma obrigação, não é? Então ele colocou lá como mesmo legislação, são ordens para serem cumpridas, que a gente já sabe que não se cumpre, não tem como cumprir aquilo. Porque não matarás, Jesus disse, né? Não matarás não é tirar a vida de alguém. Não matarás é guardar tristeza, rancor, né? Contra alguém. Já está matando. Então, Moisés entendeu de uma maneira limitada, humana, mas na verdade a revelação de Deus, que é o amor de Deus, estava dizendo outra coisa, né? Estava dizendo algo muito maior. Então desobedecemos a Deus e isso é prejudicial a nós, é isso que é importante lembrar. Não é ofensa a Deus, mas é ofensa a nós, não é? Guardar raiva, tristeza, zanga no coração em relação a pessoas. Isso faz mal a gente, faz mal a nossa relação com Deus e faz mal a relação com o mundo, porque coisas boas alimentam coisas boas em nós, mas as coisas ruins alimentam 3 vezes mais, né, coisas ruins na gente, entendeu? Então não é bom para a gente. Então ele, né, o Senhor Deus e a graça, o Espírito Santo, que é Deus, e a graça, tem nos levado a cada vez mais confiar, descansar e desfrutar em seus mandamentos amorosos para com todas as pessoas, o que nos tem dado muitas esperanças, que nos tem dado muita tranquilidade de vida, né? Esperanças não é no sentido de que a solução vem, não. De esperanças é que a gente pode descansar que as soluções já estão acontecendo. Entendeu a diferença? Não é aquela esperança ansiosa, aquela coisa angustiante, não é que você fica aguardando, eu espero que aconteça isso amanhã, eu espero, não é esse sentido. É no sentido de esperança, no sentido de que eu já posso descansar, né? Eu já posso ficar tranquilo que as soluções já estão ocorrendo da parte de Deus para comigo, tá? Muito bem, diante disso, a gente lembra que então o nosso culto, né, muitos já são agora 251 cultos ao Senhor, quase um ano, né, que estamos realizando esse culto especificamente, lembrando que o culto é saber mais sobre a revelação divina, é conhecer mais. E vamos chegar a um final nisso? Com essa cabecinha que a gente tem, a gente não vai conhecer o final, pelo menos nesse mundo, nunca, né? Porque é muito maior. Você vai ampliando o seu conhecimento desse amor de Deus, mas ainda tem muitos quilômetros a serem percorridos. E você sabe disso, mas não fica sentido não, porque o muito que você já está conseguindo já lhe dá um céu especial mesmo neste mundo. Então compensa, né? Você vai caminhando porque você fica até querendo saber mais, conhecer mais, você quer desfrutar mais, né? Mas o que você já tem já é céu suficiente. Então já vimos, nessa semana, conversando sobre isso, primeiro, Deus é amor, né? Já conversamos domingo passado. Deus se ama e por isso ama tudo e todos. Isso seria segunda-feira. Na terça-feira, ele ama além da nossa compreensão humana. Quarta-feira, ele ama muito a mim, que sei ser totalmente imerecedor, né? Isso já é um grande passo. Quinta-feira, ele ama muito os que achamos que merecem. Sexta-feira, ele ama muito os que achamos que não merecem, né? Agora, hoje a gente lembra o seguinte, ele ama com amor, que gera amor, que gera amor. É aquele amor que nos leva a amar, né? Não é um amor egoísta, um amor que eu me realizo, fico satisfeito e me fecho na minha concha, não. É aquele amor que me inspira a abrir a concha, a amar os outros, a entender os outros, a acolher o outro,
Entende? Então essa é um amor que contagia, não é? O amor de Deus conosco. Quando você vê uma pessoa, não, Deus me ama, mas é uma pessoa egoísta, esse amor está falho, ele está enganado. Porque o amor de Deus, ele nos faz altruístas, ele nos faz desejosos de amar os outros. Quanto mais estamos envolvidos nesse amor, mais ele nos leva a sermos instrumento desse amor dele para com as pessoas ao nosso redor. Tá bom? Então, é a maneira da gente conhecer esse amor de Deus em nós. Tudo que Deus faz e dá tem o sentido de abençoar tudo e todos. Tudo que ele nos dá, o sentido que ele está nos dando não é uma coisa para mim, mas é uma coisa para os outros. Eu ganho, mas é algo para os outros. Os outros devem se beneficiar com aquilo que eu ganho. Deus me dá para que eu seja instrumento para dar aos outros. Então, quanto mais eu esvazio porque eu estou dando para os outros, mais ele então vai me dar e eu vou estar dando, né, cada vez mais para os outros. O amor que tem e nos dá é contagioso em muitos sentidos. Então, é algo, como eu estou dizendo, contagioso, né? Ele nos leva a agir, ele nos leva a sermos alguma coisa diferente e importante na vida das pessoas ao nosso redor. Ele nos contamina como tudo que expressamos. Então, tudo que dizemos, ele vai... Né? A Bíblia não diz que tudo que a gente fala, a gente... o primeiro contaminado, né? Eu sou contaminado com o que eu falo, com o que eu penso. Jesus disse isso, né? Que o homem é contaminado não pelo que ingere, mas pelo que sai da boca, né? Então, da mesma forma, nós somos contaminados por esse amor do Senhor. Ele contagia o ambiente onde estamos. Então, ele nos contagia e contagia esse ambiente, né, através de nós. Ele alcança as pessoas ao nosso redor através de nós. Ele leva as pessoas a também viverem o amor com os outros. Então, ele me ama, eu amo, as pessoas amam outros e assim sucessivamente. Essa é a diferença, né, do que Deus faz na vida das pessoas, né, onde nós estamos. Somos luz e nós alcançamos outras pessoas com essa luz. Aqui no texto bíblico, né, estamos em João capítulo 5, tá? Deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui nos comentários. Hoje, mais uma vez, eu estou sem o local lá, mas vou usar o outro para colocar. Deixa eu ver, parece que chegou aqui. Não. Deixa eu ver se chegou. Não chegou. Né? Eu acho que deve ser alguma configuração que eu não soube trabalhar, mas a gente vai ver isso. Mas aqui está, vou colocar aqui nos comentários. Irmã Ivete, bom dia. Alegria em vê-la, né, conosco nesta oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Que mais? Que mais? Muito bem. Então vamos aqui para o texto bíblico, João capítulo 5, versículo 1 a 15. Nós estamos agora no versículo 11 e 12, tá? É Jesus com aquele paralítico ali no tanque de Betesda, né? No tanque que ficava na entrada da cidade, uma das portas da cidade. Aí o texto diz assim: ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou... Isso é porque o homem, né, pegou sua cama, atendendo a orientação de Jesus, pegou sua cama e foi embora, foi seguindo. Aí o texto diz, e aquele era um dia de sábado, né? Era um sábado. E alguém então chegou, né? Sempre tem, os religiosos sempre têm esse problema, né? Ontem eu estava conversando com alguém, entre os atendimentos que eu faço, né, às pessoas, eu estava conversando com uma pessoa, né, um dos tratamentos que a gente está fazendo com ela, e
eu estava lembrando a ela. Primeiro ela contou a experiência dela com uma pessoa amiga, não é? E o envolvimento dessa pessoa com a religião, etc. E eu estava lembrando a ela o quanto nós religiosos, somos preconceituosos, o quanto nós somos defeituosos nisso. Nós não somos acolhedores, nós somos expulsadores. Nós temos uma mentalidade muito egoísta, muito pequena. A gente não consegue, não é, compreender ou viver a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Não é? A gente não consegue diferenciar as pessoas dos erros delas. A gente julga a pessoa pelos erros que a gente não concorda. Né? E, além de tudo, ainda tem assim, a pessoa pode fazer 200 coisas certas, mas se ela fizer uma errada, a gente esquece as 200 coisas boas que ela fez, né, as 200 acertadas, e a gente vai bater naquela errada. Né? Eu gosto muito de trabalhar isso comigo, né? Às vezes eu não consigo, mas eu gosto muito de trabalhar, sempre eu gosto de repetir uma frasezinha para a pessoa. Né? Você tem um saldo, né? Eu estou falando isso, quando eu falo isso, eu falo muito mais para mim do que para ela. Você tem um saldo, então você pode fazer ainda muito mais do que isso e ainda vai continuar com um saldo positivo. Eu estou falando isso para mim, né? Quando eu estou dizendo para ela, até para que ela fique mais tranquila, eu digo mais para mim. Eu preciso valorizar, não é? Não o momento do erro, mas os muitos momentos de acerto, não é, de bênção que aquela pessoa foi. Então, mas nós falhamos muito como religiosos. Somos péssimos na nossa imitação a Jesus. Né? Jamais a gente ficaria do lado da adúltera. Jamais. E defendê-la? Né? Impedir que as pessoas atirem pedra? Não. Nós pegaríamos pedra para jogar naquela mulher. Né? A gente somos imitadores de Jesus, mas na hora do vamos ver, a gente toma outra atitude, outros comportamentos. Né? Então, aí chegaram os religiosos e falaram para aquele homem, mas você não sabe que hoje é um sábado? Não é? Hoje você não pode, olha as coisas, né? Como a gente inverte os valores das coisas. Né? A gente dá mais valor a coisas do que a pessoas, a instituições do que a pessoas, a situações do que as pessoas. Ao contrário de Jesus. Né? Ao contrário de Jesus. Então, aí aquele homem respondeu, aquele que me curou, né? Esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Ele me curou, eu entendo que ele tem autoridade, é a palavra que ele está dizendo para aqueles homens. Eu sei que hoje é sábado, mas o homem que me curou, né? Ele me deu, ele com a autoridade dele, ele me mandou que eu pegasse a cama e seguisse, porque não podia. Né? Não podia andar com a cama ou qualquer outra coisa que fosse pesado ou que fosse, exigisse esforço. Né? Não podia, porque era um sábado, era o dia do Senhor. Né? Então, esses mesmos, né, preocupados com o dia do Senhor, era quem atirava pedras. Compreendeu? Né? Atirava pedras, é quem julgava, é quem condenava, é quem perseguia, é quem maltratava. Aí eu volto para aquela frase que eu procurei agora e encontrei, né? Aquele que beija o meu filho adoça a minha boca. Quem beija o filho adoça a boca da mãe. Né? Quem cuida do filho adoça o coração da mãe. Quem cuida dos filhos de Deus, dos amados de Deus, adora, exalta o coração de Deus. Entendeu? Não são coisas, né? Deus não ama coisas, as coisas são instrumento para abençoar as pessoas que Deus ama. Mas não, a gente cuida das coisas, as coisas é que são importantes. Nem que a gente tenha que atropelar as pessoas, nem que a gente tenha que passar por cima das pessoas. Mas as coisas são importantes. Isso é próprio de cabeças como a nossa, cabeças talibãs como a nossa, né? Essas cabecinhas tão prepotentes, tão intolerantes como a nossa.
Tá bom? Então, ele respondeu isso para aqueles homens. Aquele homem que me curou, ele tinha autoridade, eu sei que ele tinha, e ele me mandou carregar minha cama. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse? Toma o teu leito e anda. Né? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que lhe autorizou isso? Não é? Porque aí a culpa é sua, mas a culpa também vai ser dele, porque ele está lhe autorizando uma coisa que nós achamos que está errada. Tá bom? Então a gente fica aqui. Amanhã a gente vai falar sobre o 13, 14 e 15. Aí a gente fecha, né, essa experiência de Jesus com aquele paralítico, né, ali no tanque de Betesda. Essa experiência é muito importante, viu? Para o nosso aprendizado, né? Para as nossas comparações, para as nossas avaliações em relação a nós mesmos, tá bom? Ok, deixa eu botar aqui, vamos para as bem-aventuranças. Deixa eu colocar aqui nos comentários para facilitar, né? Para as pessoas que depois vão encontrar este momento do culto. Bem-aventuranças. Nós estamos na lista oficial de Jesus, tá? Mateus capítulo 5, 3 a 16. É a lista, né? É a lista dessa experiência. O que nós queríamos chamar a atenção, deixa eu só conferir aqui o horário que a gente tem. Ok. Então, no versículo 6, não, é o versículo 7, né? O 6 a gente viu na semana passada. O 7, bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obtêm, eles alcançam misericórdia, tá? A misericórdia aqui tem o sentido daquilo que está na parábola daquela pessoa que foi perdoada e que depois não perdoou a quem devia a ele. Tá? Tem a ver com tem o mesmo sentido, tá bom? Ele devia muito, não é, a um determinado senhor, e aquele senhor chamou aquela pessoa e disse, olha, eu vou perdoar sua dívida. Tá? Foi lá e perdoou, você não me deve mais nada, está perdoada a sua dívida. Aí ele agradeceu muito, né? Fez toda aquela bajulação que a gente está acostumado também a fazer. Ele fez tudo isso, né? Provavelmente ele até prometeu, olha, uma vez por semana eu vou, entre aspas, tá bom? Vou adorar o Senhor por esse perdão que o Senhor me dá. Por essa maneira do Senhor cuidar e de se preocupar comigo, eu vou lhe bajular, viu? Olha, eu vou cultuar você toda semana lá na minha comunidade, porque o Senhor foi maravilhoso comigo. Tá certo? Muito bem. Aí ele sai dali, diante daquele senhor, né? Encontrou os seus devedores, pessoas que deviam a ele. E quem disse que ele perdoou? Perdoou não. Perdoou não. Ele disse, olha, vocês vão me pagar, e tem que pagar bem pago. Não tem esse negócio de perdão para vocês, não. Pode ser até que alguém, é natural, viu? Se ficar comparando isso aí com a gente, né? Nossa religiosidade, nesse cristianismo tacanho que a gente tem demonstrado para o mundo, né? Se a gente comparar, é provável que alguém disse, mas porque, rapaz, Deus não lhe perdoa, aquele senhor lá não lhe perdoou, perdoa também. Qual é o problema? Perdoa. Você não foi perdoado? Mas eu mereci. Né? Aí é caso diferente. Eu mereci, mas esse aí que me deve não merece. Eu não perdoo de maneira nenhuma. Aí tem a ver muito com a gente, né? Talvez tenha a ver com esse nosso comportamento, né? Gostamos muito do perdão de Deus, mas perdoar os outros? Gostamos muito do acolhimento de Deus, dele nos aceitar com todos esses defeitos, falhas,
mentiras e coisas mais que a gente tem. Mas quem disse que a gente quer aceitar os outros com isso? Não, eu tudo bem, porque eu, né, sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou, né, eu faço, mas é inconsciente, não é por minha vontade. Eu termino fazendo, mas esse aí não, ele faz porque ele quer, ele faz porque ele é ruim, ele faz porque ele é mau, ele faz porque ele é contra Deus. Entendeu? Esse nojo que a gente é, esse nojo que a gente tem. Então, a mesma coisa, né? Foi chamado então de volta, aquele homem, naquela parábola, foi chamado de volta pelo seu antigo credor. E ele diz, olha, já que você não perdoa as pessoas, eu também não vou lhe perdoar, não. Você vai me pagar tudo que você me deve, já que você não perdoa quem deve a você. Entende? Então, essa é a parábola que Jesus conta. Deus nos abençoa de muitas maneiras para abençoarmos os outros. Tá? Deus nos abençoa de muitas maneiras para que a gente abençoe as outras pessoas. Isso fará bem aos outros e aos outros e aos outros. Ou seja, eu não falei no começo desse culto, né, que é de Deus, a maneira como ele age e é contagiosa. Então, ele nos ama, a gente termina amando, e quem é alcançado por esse amor termina amando outros e assim sucessivamente. Isso fará bem, não é, também aos outros e a todo mundo. Isso fará mais bem ainda ao perdoador, né? Então, quem perdoa termina sendo agraciado muito mais. Tem um filme, né? O filme A Lista de Schindler, que aquele filme me chamou muito a atenção, muitos aspectos, né? Muitos aspectos. E entre eles, tem um momento daquele filme onde o Schindler, né, para salvar alguns judeus das mãos daqueles alemães, né? Ele chegou, estava lá um comandante muito arrogante, e ele disse, não, vai morrer, não tem perdão, vai ter que morrer, muito arrogante. E o Schindler chegou para ele, né, que era alemão também, chegou para ele e disse, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente tem a capacidade de mandar matar as pessoas, isso demonstra muito poder. Muito poder. Mas quando a gente tem a capacidade de perdoar, a gente sente muito mais poder. Muito mais poder. Você se sente muito mais poderoso. Você vai ser muito mais... Olha, você mandar matar, as pessoas vão lhe respeitar muito. Mas se você tem o poder de perdoar, as pessoas vão ver em você muito mais poder. E isso falou bem, né? Tanto ao ser humano quanto também ao egoísmo, não, a soberba, a vaidade daquele comandante. Entende? Aí ele até perdoou algumas pessoas para mostrar que ele era, né, poderoso. Não é que ele que era bom, não. É que ele era poderoso. Ele tinha o poder de perdoar. Então ele usou, né, dessa capacidade de perdoar. A mesma coisa. Quanto mais a gente ganha, mais Deus se agrada. Tá? O fato da gente estar perdoando pessoas, né, da gente estar amando, da gente estar sendo instrumento, a gente ganha. E quanto mais a gente ganha, mais Deus é exaltado, mais Deus é glorificado, mais realizamos o verdadeiro culto ao Senhor. Entende? Sendo bênção para as pessoas, ganhando porque está abençoando pessoas. A gente está glorificando a Deus. Somos bem-aventurados para sermos luz e sal ao mundo. Olha as bem-aventuranças aí. Você vai ver lá do versículo 2 até o versículo 16. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, até o versículo 12, somos bem-aventurados e ganhamos muito com isso. É isso que o texto fala, né? Somos bem-aventurados, nós agimos com todas aquelas características e somos beneficiados,
somos muito beneficiados com isto. E isso nos faz ser luz e sal. Entendeu? Isso nos faz ser luz e sal. E agora aí é que entra o grande objetivo de Deus. Além da gente ganhar, por estar ganhando, né, e está sendo abençoado, né, a gente ainda vai ganhar porque somos luz e sal. E vamos ganhar mais ainda, lá no versículo 16, então lembra, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, ele nos abençoa para que a gente abençoe, para que as pessoas sejam abençoadas e abençoe outras pessoas. Ele nisso é glorificado, né? E nós, dessa forma, nos comportamos como luz e como sal, né, do mundo. Tá bom? Aí aqui no final eu coloquei assim: amor atrai amor, gentileza atrai gentileza, misericórdia atrai misericórdia. Tudo que plantamos, colhemos, mais cedo ou mais tarde. Tudo que plantamos, colhemos. A mesma coisa assim, ó, o mal por si só se destrói. É a mesma coisa, plantou mal, vai colher mal. Né? Um abismo atrai outros abismos, tá bom? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, tem todo esse sentido, né, para a vida do bem-aventurado. Quem são os bem-aventurados? Aqueles que Deus está, né, melhorando, aperfeiçoando, operando através do seu Espírito, fazendo delas cada vez mais novas e novas criaturas. Muito bem, deixa eu agora aqui para esse incômodo. O que deveria nos incomodar como cristãos, não é? Como na nossa redondeza, na nossa vizinhança, né? O que deveria nos incomodar como cristãos? E aqui, hoje eu vou lembrar aqui o seguinte. Vou até ler esse texto aqui, né? Porque na quinta-feira a gente conversa sobre o que deveria nos incomodar no mundo. Isso é na quinta. Na sexta, o que deveria nos incomodar no Brasil. E agora, o que deveria nos incomodar na nossa proximidade, na nossa cidade, na nossa região, no nosso bairro, na nossa rua, né? Então, o que deveria nos incomodar? Então, hoje eu vou chamar atenção para isso. O que deveria nos incomodar é buscar saber que diferença faria se eu não morasse aqui ou se minha igreja, minha comunidade, não existisse no lugar onde ela está. Que diferença faria? Né? O mundo seria... Bom, deixa eu seguir essa sequência aqui. Que falta faríamos aos nossos vizinhos? Aqui eu escrevi uma coisa errada aqui. Que falta, né? Que falta. Que falta faríamos aos nossos vizinhos? Certo? Que diferença faria? Ou, se mudarmos para outro lugar, que falta iremos fazer no lugar onde estávamos? Se eu mudar aqui deste lugar onde eu moro, que falta eu vou fazer nessa região? Que falta se a minha comunidade religiosa sair daquele lugar, não é? E for para um outro lugar? Que diferença a vizinhança vai sentir porque deixei ou porque a minha comunidade saiu daquele lugar? Ok? Isso deve nos incomodar. Porque se somos luz e sal, esse é o nosso papel, fazer diferença. Fazer muita diferença. Coma uma comida sem sal e você vai ver a grande diferença. Esteja num ambiente sem luz e você vai ver a imensa diferença que faz. Se eu sair dessa minha vizinhança e minha comunidade sair né, do local onde ela está, que diferença vai fazer, né, para os vizinhos, para as pessoas que moram naquele lugar? A região seria melhor, igual, ou seria muito ruim sem nós? Sem mim e sem a minha comunidade?
Isso deve nos incomodar. Entende? Isso deve nos incomodar. E isso faz uma diferença para o coração de Deus. Sermos luz e sal. Que tipo de luz nós somos à nossa vizinhança? Agradável? Bem-vinda, né? Não tem pessoas que são bem-vindas, né? Pessoas que são, né? Pessoas que as pessoas ficam assim ansiosas, ou quando é que ele chega? Quando é que ele vai chegar? Quando é que ele vai estar comigo? Né? Seríamos uma luz bem-vinda ou uma luz dispensável? Aquela que as pessoas ficam doidas para se livrar da gente. De vez em quando eu estou dirigindo, né? Tem uns artistas aí que pega o carro, tira o farol normal e coloca um farol. Bicho, eu não sei bem o nome daquele negócio, mas o farol é chato, é horrível. Entendeu? Para quem está indo contra, quem está indo na sua mão e o outro vem de lá com aquele farol, é para angustiar mesmo. Parece que. Porque eu não entendi ainda qual a outra função. Aquele farol parece que entra queimando os olhos da gente. A gente fica ansioso para que aquela. Eu ia falar porcaria de carro, né? Mas para que aquele carro passe logo. Para que aquela coisa deixe de incomodar a gente. É luz. Mas é uma luz nojenta, abusada, perversa. Entende? Então você está dirigindo, vem aquela coisa de lá, aquele extraterrestre de lá, você fica doido que aquilo passe logo, porque você não pode nem fechar o olho por causa daquela coisa, né? Porque você tem que dirigir direito, mas nós somos uma luz assim, essa chata, que as pessoas se sentem mal perto da gente, né? Então, isso tem que nos incomodar, isso tem que a gente tem que ficar atentos, né? Que mais que eu tenho aqui? Que tipo de bênção nós somos para a nossa vizinhança, né? Que tipo de bênção? Que tipo de instrumento de Deus nós somos para a nossa vizinhança? Nossa vizinhança é mais feliz ou menos feliz porque convivem conosco? Isso, queridos, tem que nos incomodar. A gente não tem que estar incomodado com a vida dos outros, não. A gente não tem que estar incomodado com a religiosidade dos outros, não. A gente não tem que estar incomodado se a pessoa lá crê ou não crê, se está certo ou se está errado. A gente não tem que estar incomodado com isso, entenda, incomodado. A gente tem que ser instrumento de Deus para ser bênção na vida dele e o Espírito Santo é que vai fazer a obra dele. Mas isso não é motivo para a gente se incomodar. A gente não tem que estar incomodado se o mundo faz carnaval ou se não faz, não. A gente não tem que estar incomodado se as pessoas ofendem ou não a Deus com o que acreditam ou com o que fazem. Isso não é problema nosso, não. A gente tem que estar incomodado para saber que tipo de luz nós somos. Isso sim é incômodo que a gente tem que ter. O que é que minha vizinhança pensa a meu respeito? O que é que a vizinhança vê em mim que seja parecido com Jesus ou seja parecido com o cão? Isso tem que me incomodar. Mas a vida dos outros, não. A crença dos outros, a maneira como os outros se comportam, não. Isso não é problema meu, não. Não é o que eu tenho que me incomodar, não. Entende? Eu tenho que respeitar, né? Respeitar, amar. Aí sim, isso eu devo me incomodar em ser alguém que ame as pessoas independentes de como elas estejam, o que quer que estejam fazendo, quem quer que elas sejam. Fazermos isso porque Jesus fez isso. Fez isso. E se somos imitadores de Jesus, não temos outra opção a não ser imitar Jesus, já que a gente está dizendo que é imitador de Jesus. Tá certo? Vamos aqui para o Facebook. Deixa eu colocar aqui nos comentários esse momento. Deixa eu botar aqui.
foi. Agora foi. Vamos aqui, vamos... Bom, eu já estou aqui no Facebook, né? Não precisa nem... tem essa vantagem também, não precisa nem atualizar. Vamos aqui para o Facebook. Deixa eu botar o Facebook aqui na tela. Pronto, aqui está o culto de hoje, né? Esse culto de hoje, ele está curtido, né? Por enquanto, no sábado, está curtido pela irmã Ivete Espíndola, tá bom? É a primeira pessoa que curtiu o culto de hoje. Aqui tem as partes, aqui tem o dia de hoje. Então, o mês de dezembro é o mês vermelho pela atenção ao HIV, é o mês laranja pela atenção ao câncer de pele, tá bom? E dia do agrimensor e do evangelho hoje. Hoje é dia nacional da PAI, dia de Noel Rosa e da Infantaria da Aeronáutica, dia sul-americano das artes como manifestação social. Dia mundial do engenheiro civil, do arquiteto, do agrônomo e de esforços, né, contra a asma. E dia internacional das montanhas e do tango, tá bom? Esse é os comemorativos desse dia. Tem outros comemorativos, inclusive está aqui nesse link que temos aqui. Esse link vai para a Wikipédia e ele mostra outros comemorativos que não estão mencionados aqui. Inclusive, quem nasceu no dia de hoje, quem morreu, eventos que ocorreram, é muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Aqui também tem para fazer a vida melhor. Então tem algumas orientações. Primeiro, quando o amor pedir um pingo de sua atenção, por favor, esforce-se para chover. Interessante isso, né? Segundo, a atitude mental forte e positiva cria mais milagres do que qualquer droga. Na família, tenha um carinho religioso para todos. Na espiritualidade, deixe Deus usar seus gestos, suas palavras e suas atitudes de forma a abençoar os próximos e distantes a você. Para o cônjuge, aprenda como realçar melhor a sua beleza emocional. Conselho de uma pessoa idosa: Deus ama você porque Ele é Deus, não por causa de qualquer coisa que você fez ou não fez. Ditados alertas: tristezas não pagam dívidas. É um primeiro ditado. Segundo, não devemos chorar sobre o leite derramado. Mais vale calar do que mal falar. A função faz o órgão. A função é quem faz o órgão, né? Então é preciso ter o órgão, mas é a função dele que é importante. Por fim, Jesus, Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abri-se-lhe-á. Tá bom? Então são orientações para uma vida melhor, tá? Que a gente tem para o dia de hoje. Aqui tem um vídeo, estudo, não é, sobre um tema cultual, a cruz e o sangue de Jesus. Aqui tem um banner sobre o nosso culto matutino e os temas que a gente trata, né, cada dia da semana. Aqui tem o curso de psicanálise, aqui tem o curso de terapia familiar e aqui tem o curso Vença a Rotina Conjugal. Deixa eu botar esse Facebook para o lado de cá, para aparecer bem, né, que eu estou olhando para o lado certo. Então, o curso de Vença a Rotina
nociva conjugal. É muito interessante esse curso. Aqui tem igreja é um hospital, é um banner lembrando exatamente isso. Acolher o mundo com tolerâncias. Isso é ser igreja, tá? Aqui tem um banner sobre, o rico, a classe média, a classe rica, a classe média e a classe pobre, tá bom? E cada um ilustrando, como é que funciona nos seus relacionamentos. Aqui tem a plataforma do Psicalme, onde tem vários cursos, gratuitos ou não. Aqui tem um tema que nós trabalhamos ontem, nossos líderes cristãos que nos representam e nos usam para serem violentos, ameaçadores, intolerantes, preconceituosos, arrogantes, diabólicos, tá? Então, líderes religiosos que usam a gente, para manipular a opinião deles diante de várias circunstâncias por aí. E aqui tem o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido pelas seguintes pessoas: Marcos Brandão, Gilberto do PT, Ivete Espíndola e Maria Arideia, tá bom? Então, esses curtiram o culto de ontem, ok? Dito isso, vamos aqui para o nosso momento de oração. Deixa eu tirar aqui o Facebook da janela, pronto. E a gente vai para a nossa oração, Tá aqui. Eu vou fazer a leitura desse poema porque ele exprime, o que queríamos, o que gostaríamos de falar hoje na nossa oração a Deus. Querido Senhor, nosso Deus, te exaltamos com grande alegria do nosso coração por mais um culto que a ti prestamos nesta manhã, pela oportunidade que temos de te conhecer melhor, de conhecer a tua revelação de amor maior, de termos este desejo de viver-te ao nosso redor. Agradecemos por estar nos livrando de nós mesmos, dos nossos preconceitos que são muitos, graves e medonhos, das nossas prepotências que são terríveis até contra nós, até contra ti, contra tuas vontades, contra teu amor, prepotências malignas que muito te entristecem, Senhor. Imploramos, com nosso desejo de te agradar, como sendo este o maior anseio de nosso coração, que sejamos como Jesus e sua misericórdia, aceitando as pessoas exatamente como elas são. Que tenhamos muito prazer nisto, custe o que nos custar, mesmo que tenhamos que a outra face sempre dar, mesmo que tenhamos que uma segunda milha ter que andar, que tenhamos prazer de pagar o preço que for, para amar todo mundo sem exceção, almejando agradar a ti, a tua vontade e o teu imenso amor. Senhor Deus, nos faça incomodados com as injustiças, que aprendamos a ficar do lado dos sofridos e dos injustiçados, que abandonemos nossos orgulhos e vaidades e fiquemos como Jesus ao lado da adúltera, dos rejeitados e de todos que sofrem com as hipocrisias sociais e religiosas, todos que sofrem até com os que usam o teu nome para agirem com preconceitos e intolerâncias perniciosas. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre.
em toda eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração, né, para o final deste culto, nesta oportunidade. Na descrição deste culto, você tem o link 13, 14 e 15, que falam daqueles 3 cursos que eu mencionei e que estão lá no Facebook, tá bom? E amanhã a gente vai estar aqui cultuando a Deus. Amanhã é domingo, a gente vai estar conversando e celebrando a ceia do Senhor, né? E outros temas que a gente vai estar conversando amanhã. Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o seu passado, tá? Numerar os momentos bons, maus, e esses maus ressignificá-los, tá bom? Para o seu bem, para o seu bem. E na sua rede social, divulgue que Deus ama intensamente a todo ser humano. Tudo que o ser humano sofre, Deus sofre. Se eu ofendo uma pessoa, eu estarei ofendendo a Deus e ao seu amor, a sua misericórdia, o seu carinho para com as pessoas, tá bom? Então, que a gente coloque isso, lembre sempre isso nas nossas redes sociais. Tem muita gente que precisam ser lembradas disso, entende? E às vezes a gente vai passando, percebendo, e a gente vai deixando passar. E às vezes, quando você coloca na sua rede, você escreve alguma coisa nesse sentido, você acorda a pessoa. Quando você está ofendendo alguém, você está ofendendo Deus. Porque Deus ama essa pessoa que você ofende, né? Você pode discordar do que ela faz, você pode discordar do que ela pensa, você pode discordar da maneira como ela tem vivido, entendeu? Você pode discordar, claro, mas isso tem que ser com todo respeito, não é? Você tem que deixar bem claro, não concorda com aquilo, mas você ama aquela pessoa, né? E estamos vivendo uma época onde precisamos lembrar muito disso, porque a gente tem confundido, não é? A gente tem tratado as pessoas de acordo com o que elas pensam. A gente tem tratado as pessoas de acordo com o que elas fazem. E isso não é aquilo que Deus gostaria que fôssemos ou fizéssemos. A gente tem o direito de não concordar com aquilo, mas a gente não tem o direito de deixar de amar essa pessoa. Porque, vamos lembrar sempre, quanto mais eu amo estas pessoas, ou todas as pessoas, mais eu estou glorificando a Deus. Não vale nada estar no culto a Deus, cantando os melhores hinos, tendo a melhor voz, tendo a melhor atenção. Não vale nada isto se você não estiver amando todas as pessoas, sem exceção. Não vale, né? Lembra do que eu tenho lembrado aqui. Adoça, como é? Quem beija o filho da mãe, adoça a boca da mãe. Quem cuida, ama, quem tem respeito com os filhos do pai, está amando e adorando o pai. Então não adianta passar o domingo todo elogiando Deus e na segunda-feira maltratar os filhos de Deus, os que Deus ama. É tolice, é bobagem. Entendeu? Esses preconceitos tolos, né, que a gente tem, tudo isso ofende a Deus. Então, a gente enche Deus de blá, 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 e na primeira oportunidade a gente faz, fala e age, né? A gente pensa totalmente diferente daquilo que a gente disse lá no domingo, lá naquele culto que a gente prestou, tá bom? Então, vamos divulgar isso nas redes sociais, isso vai ajudar as pessoas. A gente pode discordar do que elas pensam, falam, né? Pensam, falam e fazem. A gente pode discordar, mas a gente tem que amar a pessoa, como Jesus fez com a mulher adulta, tá bom? A gente fica por aqui, eu vou agora ligar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo.
Que o Senhor Deus continue abençoando você e que esse dia seja especial na sua relação com Ele e com o mundo ao seu redor, tá? Deus abençoe.